O sol do sertão estava no ponto mais alto quando Lampião mandou reunir todos os cangaceiros no terreiro da fazenda abandonada. Era julho de 1936 e o bando estava acampado nas proximidades de Água Branca, no sertão de Alagoas. Ninguém sabia o motivo da reunião, mas todos perceberam algo diferente no olhar do rei do cangaço. Não era raiva, era algo pior, era decepção. Maria Bonita estava ao lado dele, séria, com o rifle apoiado no ombro. Corisco, Volta Seca, Sabonete e outros cabras de confiança formavam um semicírculo. No centro, de joelhos, estava Zé Baiano, um cangaceiro que havia entrado no bando há menos de um ano. "Tragam o saco", ordenou Lampião com voz grave. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns dos mais antigos já sabiam o que aquilo significava. Os mais novos logo descobririam por que aquele dia entraria para a história do cangaço como um dos mais terríveis. Mas o que Zé Baiano tinha feito para merecer a fúria do homem mais temido do Nordeste? E qual seria esse castigo misterioso que envolveria apenas sal? Antes de continuar, deixe seu like se você está curioso para saber que castigo terrível foi esse. E comenta aí. Você conhecia essa história de Lampião? Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível do cangaço. 3 dias antes daquele momento, o bando de Lampião havia atacado um comboio de soldados volantes perto de Piranhas. Era uma emboscada perfeita. Lampião tinha informações precisas: quantos soldados, que armas carregavam, qual caminho seguiriam. A operação deveria ser rápida e limpa. Mas algo deu errado. Quando os cangaceiros saíram da caatinga para o ataque, os soldados já estavam em posição defensiva, como se soubessem que seriam atacados. A emboscada virou um tiroteio violento. 2 cangaceiros morreram, Chico Mineiro e Antônio Gato, 2 cabras valentes que estavam com Lampião há anos. O bando conseguiu recuar, mas Lampião sabia que algo estava muito errado. Aquela emboscada era planejada há semanas. Pouquíssimas pessoas sabiam dos detalhes. Havia um traidor entre eles. Naquela noite, enquanto o bando se recuperava em um esconderijo nas serras, Lampião convocou seus homens de maior confiança: Corisco, Volta Seca e Sabonete. "Tem rato no queijo", disse Lampião, limpando seu rifle. Alguém cantou para os macacos. Corisco, sempre impulsivo, quis sair questionando cada cangaceiro. Mas Lampião era mais calculista. "Não, vamos observar. O rato sempre se entrega." Durante 2 dias, Lampião observou cada movimento de seus homens. Quem conversava com quem se afastava do grupo, quem parecia nervoso. E então ele notou Zé Baiano. O rapaz tinha apenas 23 anos e viera do recôncavo baiano fugindo da polícia após matar um fazendeiro em uma briga por terra. Chegou ao bando com boas referências, trazido por um cangaceiro veterano já falecido. Era bom de pontaria, obediente, não reclamava das marchas longas. Mas nos últimos dias, Zé Baiano estava diferente. Inquieto, suava frio mesmo quando não estava calor. E mais importante, na noite anterior ao ataque fracassado, ele havia sumido do acampamento por quase 2 horas. Lampião mandou Volta Seca seguir Zé Baiano discretamente, e a confirmação veio rápida. Na manhã seguinte, Volta Seca encontrou uma pequena bandeira branca amarrada em um galho seco, a cerca de meio quilômetro do acampamento. Era um sinal. Os soldados e os cangaceiros usavam esse tipo de marcação para trocar mensagens com informantes. A armadilha estava armada. Lampião mandou fazer uma busca discreta nos pertences de Zé Baiano. Encontraram algo devastador: moedas de ouro, muito ouro para um cangaceiro comum, e um bilhete amassado com um nome: Tenente Bezerra, o comandante da Volante que quase tinha massacrado o bando. No cangaço existiam regras muito claras. Lampião comandava com mão de ferro, mas também com um código de honra peculiar. Você podia roubar, matar inimigos, atacar fazendas, mas algumas coisas eram imperdoáveis: desertar do bando,
tocar nas mulheres dos companheiros, roubar dos companheiros e, a pior de todas, trair o bando. Para a traição, a pena era sempre a mesma: morte. Mas a forma da morte dependia da gravidade e do humor de Lampião. Alguns traidores eram simplesmente fuzilados. Outros tinham mortes mais elaboradas que serviam como exemplo. Lampião acreditava que o medo era uma ferramenta poderosa para manter a disciplina. Quando Maria Bonita soube da traição de Zé Baiano, ela mesma sugeriu que ele fosse morto na hora. Mas Lampião tinha outros planos. Esse aí vai servir de exemplo. Quero que todos vejam o que acontece com quem vende os companheiros. No dia seguinte, Lampião convocou todos para o terreiro. 60 cangaceiros formaram um círculo. No centro, Zé Baiano foi colocado de joelhos. Lampião caminhou lentamente até ele. O silêncio era absoluto. Só se ouvia o vento quente do sertão e o chilrear distante de um carcará. Zé Baiano, começou Lampião com voz calma, quase professoral. Você sabe por que está aqui? O rapaz tremia. Suor escorria pelo rosto queimado de sol. Capitão, eu... Cale a boca! Trovejou Lampião. Eu faço as perguntas. Você foi visto marcando trilha para os soldados. Achamos ouro nos seus trapos. Ouro que você não tinha quando chegou aqui. Zé Baiano baixou a cabeça. Por causa de você, Chico Mineiro e Antônio Gato estão mortos. 2 cabras que valiam 10 de você. Homens que tinham família, que tinham honra. Corisco deu um passo à frente, já puxando o punhal. Deixa eu acabar com ele, capitão. Não merece nem bala. Mas Lampião levantou a mão. Não, esse aqui vai ter um castigo especial. Um castigo que ele vai carregar até o último suspiro, se é que vai durar muito tempo. Foi quando Lampião ordenou: tragam o saco. 2 cangaceiros trouxeram um saco grande de estopa. Lampião abriu e enfiou a mão dentro. Quando retirou, estava segurando punhados de sal grosso. Alguns dos cangaceiros mais jovens pareciam confusos. Sal? Que castigo era aquele? Mas os mais velhos, os que vinham do interior mais profundo do sertão, sabiam exatamente o que estava por vir. E o horror se estampou em seus rostos. Tirem a roupa dele, ordenou Lampião. Zé Baiano foi despido completamente. Seu corpo magro e cheio de cicatrizes ficou exposto ao sol inclemente do meio-dia. Agora deitem ele no chão, de costas. 4 cangaceiros forçaram Zé Baiano ao chão. Ele começou a chorar, a implorar. Capitão, pelo amor de Deus, me mata de uma vez, me fuzila, me esfaqueia, mas não faça isso. O desespero na voz dele fez até alguns cangaceiros recuarem. Aqueles que não conheciam o castigo do sal ficaram ainda mais intrigados e apavorados. Maria Bonita, que tinha visto muita coisa na vida, desviou o olhar. Lampião começou a explicar para que todos entendessem. No sertão tem castigo pior que a morte. Tem castigo que o homem leva para o túmulo, mas antes de morrer, passa pelo inferno na terra. Ele pegou um punhado de sal e continuou. O sal, quando entra em carne viva, não só queima. Ele corrói, ele tortura, ele deixa o homem louco de dor. E vocês vão ver por quê. O que aconteceu a seguir foi algo que marcaria todos os presentes para sempre. Lampião ordenou que segurassem Zé Baiano firmemente. Então, com uma faca, fez cortes superficiais, mas extensos, por todo o corpo do traidor. Não eram cortes profundos o suficiente para matar, mas eram o suficiente para expor a carne viva. Nos braços, nas pernas, no peito, nas costas. Dezenas de cortes pequenos, metódicos. Zé Baiano gritava, se debatia, mas era inútil. Estava cercado por homens armados e ferozes. Quando terminou os cortes, Lampião começou a aplicar o sal. Punhado após punhado, ele esfregava o sal grosso nas feridas abertas. O efeito foi imediato e devastador. Zé Baiano soltou um grito tão agudo, tão desesperado, que alguns cangaceiros taparam os ouvidos. Não era um grito de dor comum. Era o grito de alguém cuja pele estava sendo literalmente queimada por dentro. O sal absorvia toda a umidade das feridas, cristalizava-se na carne viva e cada grão parecia uma brasa ardente.
Isso dói 1000 vezes mais que uma bala, disse Lampião, continuando a aplicação. E vai doer por dias. Cada movimento vai ser uma tortura. O sol vai piorar. A sede vai piorar. E se chover, aí é que a coisa fica feia mesmo. Zé Baiano já não conseguia nem gritar direito. Seu corpo entrava em choque. Ele convulsionava, os olhos reviravam, espuma saía da boca. Capitão, ele vai morrer, disse Sabonete. Se morrer, morreu. Mas antes vai sofrer tudo o que tem que sofrer. Depois de cobrir praticamente todo o corpo de Zé Baiano com sal nas feridas, Lampião deu um passo para trás e observou sua obra. O homem no chão não parecia mais humano. Estava irreconhecível, contorcido em agonia, a pele vermelha e inchada, cristais de sal brilhando sob o sol como vidro quebrado grudado na carne. Amarrem ele naquela árvore, ordenou Lampião apontando para um juazeiro no canto do terreiro. Em pé, quero que todo mundo que passar por aqui veja o que acontece com o traidor. Zé Baiano foi arrastado e amarrado na árvore. Mal conseguia ficar de pé, mas as cordas o mantinham ereto. Lampião se virou para o grupo de cangaceiros. Quero que todos vocês gravem isso na memória. Eu não sou um homem mau por natureza, mas eu sou um homem justo. Quem anda comigo anda protegido. Quem me trai sofre as consequências. Não importa quem seja. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de cada cangaceiro. Aqui a gente divide o pão, divide o perigo, divide a luta. Mas quem vende os companheiros para os macacos, quem causa a morte dos nossos, esse não merece piedade. Corisco deu um passo à frente e gritou: Lampião é o rei. Quem trai o rei, trai a todos nós. O grupo inteiro repetiu em uníssono: Lampião é o rei. Mas nem todos estavam confortáveis com o que tinham visto. Alguns dos cangaceiros mais jovens, especialmente aqueles que ainda tinham alguma conexão com a vida civilizada, estavam visivelmente perturbados. Um deles, um rapaz chamado João Miúdo, chegou a vomitar depois do castigo. Outro, Zé Sereno, ficou quieto e cabisbaixo o resto do dia. Maria Bonita, apesar de concordar que traição merecia punição severa, achava que Lampião, às vezes, exagerava. Mais tarde, naquela noite, quando estavam a sós, ela comentou: Você precisava fazer daquele jeito? O homem mal consegue respirar. Lampião acendeu um cigarro e olhou para o céu estrelado do sertão. Maria, se eu mostrar fraqueza, perco o bando. Tem gente aqui que só respeita por medo. Tirar o medo é assinar minha sentença de morte. Mas tem diferença entre medo e horror, rebateu ela. No nosso mundo não tem diferença nenhuma. Zé Baiano passou a primeira noite amarrado ao juazeiro. Sem água, sem comida, sob o frio do sertão que, ironicamente, era quase tão doloroso quanto o sol. O frio fazia o sal penetrar ainda mais fundo nas feridas. Ele delirava, gritava por sua mãe, implorava por água. Mas a ordem de Lampião era clara, ninguém podia ajudá-lo. Por volta das 3 da manhã, João Miúdo, o cangaceiro jovem que havia vomitado durante o castigo, não aguentou. Ele pegou um cantil de água e se aproximou de Zé Baiano. Só um gole, sussurrou, só para molhar a boca. Mas antes que pudesse alcançar o prisioneiro, uma voz cortou a noite. Dá mais um passo e você vai pro pau dele. Era Volta Seca, que estava de guarda justamente para evitar isso. João Miúdo recuou, tremendo. Ele vai morrer de sede. Então vai morrer. Ordem do capitão. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, a situação de Zé Baiano estava pior. As feridas tinham inflamado. Moscas e insetos haviam descoberto o buffet de carne exposta. Seu corpo estava coberto de lesmas e formigas. Ele não gritava mais, apenas gemia, um som baixo e constante que deixava todos desconfortáveis. Lampião acordou cedo, como sempre. Fez sua higiene matinal, tomou café com Maria Bonita e alguns de seus homens de confiança. Só depois de 1 hora é que ele se aproximou da árvore onde Zé Baiano estava amarrado. O homem estava em estado lastimável, quase irreconhecível. A pele, onde não estava coberta de sal, estava negra de moscas. Ainda vivo? Perguntou Lampião.
Zé Baiano apenas gemeu. Seus olhos inchados e vermelhos mal conseguiam se abrir. Bom, significa que o castigo está funcionando. Corisco, que estava ao lado de Lampião, cuspiu no chão. Esse aí não dura mais um dia, capitão. Talvez não. Vamos ver. Mas algo estava prestes a mudar toda aquela situação. Por volta do meio-dia do segundo dia, um visitante inesperado chegou ao acampamento. Padre Cícero José, um padre itinerante que andava pelo sertão oferecendo serviços religiosos aos mais pobres. O padre era conhecido por sua coragem. Ele não tinha medo de entrar em território de cangaceiros ou de confrontar poderosos. Também era respeitado, pois não julgava ninguém e tratava todos com dignidade. Quando viu Zé Baiano amarrado à árvore, coberto de sal e feridas, o padre ficou chocado. Meu Deus do céu! O que fizeram com esse homem? Lampião estava sentado à sombra, limpando seu rifle. Levantou os olhos para o padre. Padre Cícero, que surpresa! Virgílio, disse o padre, chamando Lampião pelo nome de batismo, algo que quase ninguém fazia. Que barbaridade é essa? É justiça, padre. Esse aí vendeu meus homens para os soldados. Por causa dele, 2 cabras bons morreram. O padre se aproximou de Zé Baiano, examinou o estado dele. Isso não é justiça, isso é crueldade. Esse homem precisa de médico. Esse homem precisa sofrer. O padre se virou para Lampião e, pela primeira vez em anos, alguém olhou nos olhos do rei do cangaço sem medo. Virgílio, eu batizei você quando tinha 6 anos. Conheci sua mãe, conheci seu pai. Eles eram gente boa, gente temente a Deus. O que eles pensariam se vissem você agora? Lampião desviou o olhar. Tocar na memória dos pais era um dos poucos pontos fracos dele. Meus pais estão mortos, padre. Mortos por fazendeiros que nunca pagaram pelo crime. O mundo não é justo. Eu aprendi isso cedo. Então não seja igual ao mundo. Seja melhor. Um silêncio pesado caiu sobre o acampamento. Todos os cangaceiros pararam o que estavam fazendo para observar aquela conversa. Maria Bonita se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Lampião. Ele balançou a cabeça irritado. Padre, com todo respeito, o senhor não manda aqui. Não mando mesmo, mas apelo para o que ainda resta de humano em você. Esse homem já sofreu o suficiente. Ou você mata ele de uma vez, ou você solta ele. Soltar? Para ele fazer o quê? Voltar para os soldados e trazer eles aqui? Para ele morrer em paz longe daqui. Olhe para ele, Virgílio. Ele não vai durar mais um dia. Mal consegue respirar. Lampião ficou em silêncio por longos minutos. Maria Bonita colocou a mão no ombro dele. Talvez o padre tenha razão. O exemplo já foi dado. Todo mundo aqui entendeu a mensagem. Corisco discordou veementemente. Capitão, se você ceder agora, vai parecer fraco. Cale a boca, Corisco, retrucou Maria Bonita. Força não é fazer crueldade sem fim. Força é saber quando parar. Lampião olhou para Zé Baiano. O homem estava mais morto do que vivo. A pele dele estava necrosando. A infecção era evidente. Mesmo que o soltassem agora, ele provavelmente não sobreviveria mais de 2 ou 3 dias. O rei do cangaço levantou, caminhou até a árvore e cortou as cordas com sua faca. Zé Baiano desabou no chão como um saco de ossos. Padre, ele é seu agora. Faça o que quiser com ele. Mas se eu descobrir que ele sobreviveu e voltou para os soldados, venho buscar você também. Padre Cícero assentiu. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, Virgílio. E da minha também. Com a ajuda de alguns cangaceiros mais compassivos, o padre colocou Zé Baiano em uma maca improvisada e o levou embora do acampamento. Durante 3 dias, o padre cuidou dele em um casebre abandonado. Limpou as feridas, aplicou ervas medicinais, deu água e comida. Mas era tarde demais. A infecção tinha se espalhado. No 4º dia, Zé Baiano morreu, delirando em febre, chamando pelo nome da mãe.
Padre Cícero o enterrou em um cemitério pequeno perto de Água Branca, com uma cruz simples e sem nome. Anos depois, o padre contaria essa história em suas pregações, usando-a como exemplo de como a vingança e a crueldade corrompem até mesmo os mais fortes. Quanto a Lampião, ele nunca mais mencionou o caso de Zé Baiano. Mas alguns cangaceiros próximos diziam que nas noites de insônia ele às vezes murmurava. Talvez o padre tivesse razão. A história do castigo do sal se espalhou pelo sertão como fogo na caatinga seca. Em poucas semanas, todo mundo conhecia o caso. Soldados, fazendeiros, outros cangaceiros, pessoas comuns nos povoados. O efeito foi duplo. Por um lado, reforçou o mito de Lampião como um homem impiedoso, capaz de crueldades inimagináveis. Isso aumentou o medo que as pessoas tinham dele, o que, paradoxalmente, facilitava suas operações. Muitos fazendeiros preferiam pagar tributo a Lampião do que arriscar sua fúria. Por outro lado, também criou uma aversão maior. Famílias de cangaceiros que pensavam em se entregar ou cangaceiros que queriam desertar ficaram com mais medo ainda. O castigo do sal mostrou que não havia caminho de volta. Curiosamente, não há registros de outras traições significativas dentro do bando de Lampião após esse episódio. A mensagem tinha sido clara. O preço da traição era alto demais. É importante mencionar que, enquanto Lampião e o cangaço são figuras históricas reais, os detalhes específicos desta história do castigo do sal são difíceis de verificar completamente. Existem relatos orais, memórias de ex-cangaceiros e moradores do sertão, mas poucos documentos oficiais. O que sabemos com certeza é que Lampião era, de fato, um líder impiedoso quando se tratava de traição. Vários relatos históricos documentam execuções brutais de traidores ou desertores. O uso de sal em feridas, como forma de tortura, foi documentado em várias culturas ao longo da história, não apenas no cangaço brasileiro. É uma forma particularmente cruel de causar dor sem matar imediatamente. Lampião viveu entre 1898 e 1938, quando foi morto em uma emboscada junto com Maria Bonita e outros cangaceiros. Suas cabeças foram decapitadas e exibidas publicamente, uma ironia cruel considerando o tipo de castigos que ele mesmo aplicava. Olhando para trás, a história de Lampião e do cangaço nos ensina sobre um período sombrio da história brasileira, onde a ausência do Estado, a desigualdade brutal e a violência generalizada criaram um ambiente onde figuras como Lampião puderam existir. Ele era, simultaneamente, bandido e herói popular. Para alguns, um justiceiro que roubava dos ricos. Para outros, um criminoso cruel e sanguinário. A verdade, provavelmente, está em algum lugar no meio. O castigo do sal representa, talvez, o ponto mais sombrio dessa ambiguidade. Não há como romantizar ou justificar uma crueldade desse nível, mas é importante entender o contexto. No sertão daquela época, a lei do mais forte era a única lei que existia. Lampião criou seu próprio código de honra e justiça porque o Estado brasileiro havia falhado em levar justiça ao sertão. E dentro dessa lógica brutal, a traição era o crime supremo. A história de Zé Baiano e do castigo do sal é um lembrete poderoso de como o ciclo de violência se perpetua. Lampião, que foi vítima de injustiça quando jovem, tornou-se ele próprio um perpetrador de injustiças. O padre Cícero José, personagem real que realmente interagiu com Lampião em várias ocasiões, representava a voz da consciência moral em um mundo sem moral. Mas sua voz, na maioria das vezes, era abafada pelo som dos tiros e dos gritos. Hoje, quase 100 anos depois, o cangaço acabou. O sertão mudou, mas as lições permanecem. Onde não há justiça, surgem os justiceiros, e justiceiros sem controle tornam-se tiranos. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários. Lampião foi longe demais ou era assim que as coisas funcionavam naquele tempo?
Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para mais histórias incríveis e pouco conhecidas da história do Brasil. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta, que história você quer que eu conte no próximo vídeo? Até a próxima!